Oi André, estou gostando muito das suas últimas respostas, então aproveito para fazer uma pergunta também. O celibato é uma criação da igreja e não um preceito bíblico, não é? Você acha que o celibato é realmente indispensável para o exercício do sacerdócio? Por quê? Bom, então aí a gente tem não apenas uma pergunta, mas duas ou três. Veja, na sua primeira pergunta, o celibato é uma criação da igreja e não um preceito bíblico, não é? Nessa primeira pergunta, está implícita a ideia de que existe de um lado criações, entre aspas, da igreja, normas estabelecidas pela igreja, que podem ser colocadas à parte, ou que são qualitativamente inferiores, ou cuja autoridade é diferente daquela dos preceitos bíblicos. Isso não é assim na perspectiva ortodoxa. Aquilo que nós chamamos de Sagradas Escrituras, no Ocidente Bíblia, são uma expressão da igreja. Elas têm por fonte a igreja. Eram homens inspirados, deificados, santificados, que por sua união com Cristo, por ser expressão viva e encarnada da igreja, escreveram escritos cuja autoridade é incontestável. Então, a fonte das normas, entre aspas, da igreja, daquilo que a igreja ensina, daquilo que a igreja interpreta, e a fonte das Sagradas Escrituras é a mesma, exatamente a mesma. É esse corpo teândrico de Cristo que nós chamamos de igreja. Então, não existe, em relação à fonte, à autoridade, uma diferença na ortodoxia entre as Sagradas Escrituras, entre a liturgia. Inclusive, a liturgia da igreja, ela tem uma autoridade, alguns santos explicam isso, ela tem uma autoridade até vamos dizer assim, uma prioridade, não vou dizer autoridade, mas ela tem uma prioridade em relação ao próprio Novo Testamento. É mais importante que você vá à liturgia, que você tenha uma vivência litúrgica, do que você lê a Bíblia todos os dias. Porque a Divina Liturgia, as músicas, os ícones, os ofícios litúrgicos, elas têm a mesma fonte, elas são igualmente uma expressão da vida da igreja, tanto quanto os escritos sagrados. Tá? Então, implícita nessa pergunta aí está uma diferenciação que não existe na perspectiva ortodoxa. Acha que o celibato é uma criação da igreja? Então, aí é uma segunda questão. O celibato não é uma norma administrativa, não é uma norma burocrática humana, estabelecida por motivos utilitários. O celibato é considerado o estado ideal de vida cristã. O estado mais puro, mais próximo ao cristianismo, ao cristão ideal, é o estado do celibatário. Tá? Cristo era celibatário, o maior dos profetas, São João Batista, era celibatário, os santos apóstolos, depois de Pentecostes, foram celibatários. Isso aí não é à toa, isso não acontece por coincidência, por acaso. Tá? Não existe um acaso regendo essas coisas. Existe um substrato teológico, doutrinário, prático, místico, que explica o porquê que o celibato é um estado de vida ideal, mais ideal para o cristão, mais próximo ao ideal cristão. Tá? Agora, o celibato é indispensável para o exercício do sacerdócio? Não é. Não é que é muito raro um presbítero que não tenha família na ortodoxia. Na ortodoxia, em geral, os padres são casados. Os padres têm uma vivência como pais de família também. E isso é útil pastoralmente para eles, né? Eles estão lidando com pessoas no mundo, pessoas que são casadas. Então é útil que eles tenham essa experiência de uma vida em família. Então o celibato não é indispensável para o exercício do sacerdócio por causa disso. Porque eles vão ter uma dimensão pastoral, eles vão estar lidando dia a dia com pessoas que são casadas, e essa experiência do casamento vai ser importante para eles também. Veja que o fato do celibato ele ser um tipo de vida ideal para o cristão não significa nenhuma reprovação, nenhuma repulsa ao casamento. O casamento também tem um significado místico, uma via mística dentro da ortodoxia. Tá? O cristianismo encara o casamento como um meio de ascese, com uma realização mística também, muito difícil, muito honrada, muito venerável, igualmente importante. Então,
o padre ele pode ser casado, que não necessariamente ele vai estar traindo o cristianismo ou se afastando, enfim, das vias cristãs, porque o casamento é também uma via. Então, você não pode considerar aí o celibato como indispensável para o exercício do sacerdócio, tá? O casamento é uma via, é inferior, é um tipo de vida inferior à celibatária, mas é uma via mística também, uma via importante também. É mais ou menos isso aí.